Qual é a melhor escola da oração? Jesus era um homem de oração. E é incrível nós pensarmos nisso, porque ele é o Deus eterno, ele é filho do homem e filho de Deus. Ele é o Deus que jamais teve início e jamais terá fim. Mas agora, para sempre, ele é homem também. Olhar para a sua vida de oração, olhar para a vida de oração de Jesus, muda a nossa vida de oração completamente. E eu queria olhar junto com vocês, em alguns breves vídeos, essa vida de oração de Jesus, na esperança de que nossas vidas de oração seja totalmente transformada por isso. E eu quero começar em João 17, verso 1, quando Jesus ora: Pai, chegou a hora, glorifique o teu Filho, para que o teu Filho possa glorificar a ti. Então, meu Pai, as primeiras palavras de Jesus registradas em Lucas 2, logo no iniciozinho do livro de Lucas, falam da sua lealdade ao Pai, quando ele fala dos seus negócios na casa de seu Pai. Ele diz assim em Lucas 2, 49, e ele lhes disse: por que vocês me procuravam? Ele fala para Maria e José, porque eles tinham ido embora e ele tinha ficado, quando era adolescente ainda. E ele diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Essas são logo as primeiras palavras que a gente ouve de Jesus, um Jesus ainda adolescente. Agora, as últimas palavras registradas de Jesus falam da sua confiança em seu Pai, quando ele clama: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E acrescenta Lucas: depois de dizer isso, deu o seu último suspiro, em Lucas 23, 46. Então, qualquer estudo sobre a vida de oração do Filho de Deus, sobre a vida de oração de Jesus, deve levar em conta o fato, especialmente observado nos relatos do Evangelho, que Jesus orava habitual e fervorosamente ao seu Pai eterno, ao seu Pai celestial. E à primeira vista, isso pode nos parecer bastante comum, até que a gente investigue um pouco mais. Referir-se a Deus em oração como meu Pai era virtualmente inédito na época de Cristo. Até aqueles dias nunca havia ocorrido. Os judeus, eles geralmente se referiam a Deus em oração como Yahvé, como meu Senhor, né? Como o Senhor, como meu Deus, ou Deus de meu Pai. As palavras de Cristo simplesmente não têm precedência. Não é? Naquela época, Jesus declarou, por exemplo, diz Mateus 11, 25, obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Como um famoso estudioso do Novo Testamento, Joaquim Jeremiah, ele diz, podemos dizer literalmente que não há nenhuma analogia em toda a literatura da oração judaica para Deus ser chamado de Abba. Essa afirmação se aplica não apenas à oração litúrgica, fixa, mas também à oração gratuita, da qual muitos exemplos
foram transmitidos para nós na literatura talmúdica. Assim, Jesus revolucionou a oração de uma forma que fez justiça à natureza radical do seu ministério, sem nenhum exemplo anterior de judeus fiéis se dirigindo a Deus como ele se dirigindo a Deus como Pai em oração. O judeu supremamente fiel e perfeito, não é? Se referia a Deus aqui como Pai quase exclusivamente em todas as suas orações registradas. Deve ter havido uma razão muito boa para esse desenvolvimento. A palavra aramaica, Abba, refere-se a uma relação pai-filho. Antes da época de Cristo, as crianças de língua aramaica aprenderam a se referir a seus pais como Abba e Ima. Então, durante a vida de Cristo, não apenas as crianças pequenas, mas também os filhos adultos se referiam a seus pais como Abba. No entanto, dirigir-se a Deus como Abba seria considerado desrespeitoso pelos judeus. Então, o que o nosso Senhor fez foi completamente novo e, como eu disse, revolucionário em como se aproximar de Deus. Se Jesus não fosse quem ele era, nós teríamos motivos para nos unirmos aos judeus e acusar Jesus de blasfêmia. Em João 5,18 fala exatamente a respeito disso. Era por isso que os judeus procuravam cada vez mais matá-lo, diz João. Porque não só ele estava violando o sábado, mas ele estava até mesmo chamando Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, por causa do relacionamento único e, portanto, especial de Jesus com o Pai, continua sendo mais apropriado tratá-lo como tal. Como eterno Filho do Pai, ele gozava de uma relação íntima com o Pai que se manifesta claramente na oração, por exemplo, audível de Jesus em Mateus 11, 27, onde ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai exceto o Filho, e qualquer um a quem o Filho escolha revelá-lo. Então, dada a intimidade claramente revelada no conhecimento mútuo que o Pai e o Filho possuíam um do outro, Jesus corretamente se relacionou com ele como Pai e abriu o caminho para nós fazermos o mesmo. Então, considere também que, por causa da singularidade do relacionamento eterno entre as pessoas da Trindade, Cristo se dirigiu a Deus como Pai em praticamente todas as circunstâncias, mesmo as mais terríveis. Como em Mateus 26, 39, quando ele está orando e diz: meu Pai, se for possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse pedido ousado de Cristo encarnado encontrou o seu ímpeto na intimidade infinita com a qual ele se relacionou com o Pai desde toda a eternidade. Ao mesmo tempo, a chegada do Filho em carne forneceu uma nova maneira de se relacionar com Deus. A oração, ela tornou-se uma conversa profundamente íntima entre Deus Pai e o seu povo por causa da pessoa de Cristo e da obra
dele para nos levar a tal lugar, a tal posição. Além do seu relacionamento único com o Pai, como o Filho de Deus, não é? O Deus Filho, Jesus também invocou o Pai por meio da poderosa presença do Espírito Santo. Nós encontramos o Espírito referido como o Espírito não apenas do Pai, por exemplo, como está em Mateus 10, 20, que diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Mas o mesmo é referido ao Filho. Por exemplo, em Gálatas 4, verso 6, Paulo ele diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então o Espírito Santo fornece o vínculo da Trindade e com ele a união de amor entre o Pai e o Filho. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa para nós que em seu ministério terreno como o Deus homem, o Messias se manifestou como homem do Espírito Santo por excelência. Na verdade, Isaías predisse isso séculos e séculos antes, centenas de anos antes do nascimento de Cristo. Por exemplo, em Isaías 11, verso 2, ele diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Isaías 42, verso 1, diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em quem se apraz ou compraz, não é? a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. E num outro texto muito famoso de Isaías 61, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E nós sabemos que Jesus leu esse texto na sinagoga e falou como isso se cumpriu naquele dia. Então o Espírito Santo se relacionou com Cristo como seu inseparável companheiro terrestre e ainda mais celestial. O Espírito Santo foi derramado no coração de Cristo para que Cristo pudesse naturalmente, frequentemente e alegremente, como filho do homem, invocar a Deus como Abba, Pai. Não é? Em Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então o Espírito testificou em seu espírito que ele era o Filho, né, de Deus, o Filho eterno de Deus. Romanos 8,16 fala isso a respeito de nós. O Espírito testifica para nós que somos filhos de Deus, mas isso só é verdade porque o Espírito Santo vem da mão de Cristo, que nos permite compartilhar a alegria que ele teve como Filho de Deus eternamente. Então, dada a intimidade do seu relacionamento com o Pai, Cristo teria experimentado a mais profunda agonia, frustração e infelicidade se ele não pudesse invocá-lo como tal em oração. Teria constituído uma negação essencial do seu ser, não é? Da paternidade. Ele é o Filho eterno. Mas, visto que ninguém mais pode reivindicar a existência como o unigênito do Pai, Cristo possuía a alegria e o privilégio únicos de revelar Deus dessa maneira para aqueles que estão cientes do seu chamado messiânico, através do chamado eficaz do Espírito Santo.
Charles Spurgeon, certa vez ele disse: se algum homem nascido de mulher pudesse ter vivido sem oração, certamente seria o Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos o que Spurgeon está dizendo, não é? Jesus era Deus, mas em vez disso, nós não podemos, por outro lado, defender exatamente o oposto. Embora seja verdade que nós, que ainda temos pecado, precisamos orar e temos tantas debilidades, foi colocada sobre Cristo a necessidade de orar por causa da sua relação natural com o Pai. Da mesma forma, a poderosa habitação do Espírito Santo provocou nele um grito habitual, um clamor habitual de comunhão, que é o que na verdade deve impulsionar a oração. Adão como filho, entre aspas, né, de Deus, ele teve felicidade, pois ele sabia que recebera presentes, dons perfeitos, como filho de um pai. Então o relacionamento não era apenas de amor, mas também de amor de um pai por seu filho. O pai deu a Adão o Espírito Santo para esse propósito, assim como deu ao último Adão, Jesus Cristo, por quem ele confirmou seu abençoado relacionamento paternal eterno e agora também com ele como filho do homem. Nós, por meio de Cristo, entramos nessa confirmação, entre aspas, pela obra do Espírito Santo que definitivamente e perpetuamente sela o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala assim em Efésios 1, a partir do verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então Jesus ensinou seus discípulos a orar: Pai nosso que estás nos céus, em Mateus 6, 9. Então o Filho de Deus, a quem estamos para sempre unidos pela fé, torna possível este título especial para nos dirigirmos a Deus. A filiação eterna e natural de Cristo fornece o alicerce, o fundamento para a adoção de crentes que invocam a Deus Pai como parte da sua família em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala exatamente disso como propósito da nossa predestinação. Efésios 1,5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou no capítulo 2, verso 19, ele diz: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, como filhos adotivos de Deus, pertencemos à família dele e não mais à família de Satanás. Não somos mais filhos da ira. Nossa atitude para com Deus em oração surge da nossa posição diante dele como seus filhos. E eu diria que, surpreendentemente, nosso Senhor une nossa filiação à sua filiação. Em João 20, 17, quando ele diz a Maria: não se apegue a mim, porque eu ainda não subi para o Pai, mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Então, a nossa salvação tem muitos benefícios, um dos quais inclui Deus enviando o Espírito do seu Filho aos nossos corações, que agora
nos faz clamar Abba Pai, como vimos em Gálatas 4:6. Então, assim como Cristo clamou Abba Pai, como por exemplo a gente viu em Marcos 14:36, que ele disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, assim como Cristo clamou Abba Pai, como por exemplo aqui, pelo poder do Espírito, nós devemos e certamente faremos o mesmo. Esse é o impulso da vida de oração. Esse privilégio de falar pela fé, em união com Cristo, pelo poder do Espírito, nunca terá fim. Mesmo no mundo vindouro, nossa conversa familiar com Deus, né, entre aspas, como muitos chamam vagamente de oração, irá permanecer para sempre. Nossa residência no céu e na nova terra, com Deus como nosso Pai e Salvador, de forma alguma mudará nossa relação com Ele como filhos de Deus. E através de Cristo, por meio do Espírito, nós sempre estaremos assim falando com o Pai. Com isso em mente, Cristo como o celestial Deus-homem mantém em nós perpetuamente a alegria de invocar e manter a comunhão com seu Pai. Esse é o impulso para a vida de oração, e não uma lista de compras, uma lista de pedidos, não é? Então, Cristo como o celestial Deus-homem mantém em nós perpetuamente a alegria de invocar e manter comunhão com seu Pai, com Ele mesmo, que tão lindamente demonstrou a nós, quando andou na terra, o que é a verdadeira oração. Então, o que nós queremos fazer é olharmos várias vezes que Jesus orou e assim nossa vida de oração ser formatada pelo Espírito Santo através dessa melhor escola de oração, que é olharmos o próprio Filho de Deus orando. É o que nós faremos em outros vídeos. Amém, queridos? Amém.